toda a história do futebol em 17 minutos. Vamos ver se ele vai conseguir contar isso em 17 minutos mesmo. Isso pra isso. Como a maioria das coisas hoje em dia, o futebol foi feito. Eu gostei disso aqui, ó, Ronaldo Careca. Aqui que eu tô em cima, o Ronaldinho Gaúcho com o Neymar. Eu só não gostei da 9 do Mbappé lixo. Aqui as camisetas, o perfume do Cristiano Ronaldo aqui do lado, as camisetas aqui em cima, chuteira aqui do lado, tá bom, né? Feito na China. Tudo começou há cerca de 2000 anos, quando alguns camponeses chineses ficaram entediados, não tinham nada pra fazer e fizeram uma bola de couro, penas e cabelo. E voilá, a primeira bola de futebol foi feita. O jogo era simples, naquela época não tinha nada de impedimento e cartão vermelho, apenas alguns caras chutando uma bola entre cones de bambu nas ruas da China, e era chamado de Cuju. Mas como o Cuju se transformou até chegar ao futebol atual? Nós vamos dividir esse vídeo em 7 eras mais importantes da história do futebol, para ele se transformar no que é nos dias atuais. E antes de... Esses vídeos documentário, mano, já encheu, né? Já deu o que tinha que dar, né? Eu não aguento mais, velho. Pelé passando por tudo que transformou o futebol até se tornar no motivo do seu estresse, aquilo que tira seu sono, que faz você... Respeita aqui, ó. Hoje é dia 21/11. O Yuri Alberto tem mais gols que o... atacante de São Paulo, Caleri, e do Palmeiras, que é aquele Flaco Lopes lá. Horroroso. Respeita o Yuri Alberto. Arrancar os cabelos, mas que também te dá muitas alegrias e sentimentos únicos, né? Pegue sua pipoca aí, meu parceiro. Pega o que você for comer, seu café, seu almoço, sua janta, o que você for ingerir aí, meu patrão. Não esquece de se inscrever, deixa o like nesse vídeo e vem com o Victorando pra descobrir toda a história do futebol em 17 minutos. Vamos sair da Idade Média numa viagem no tempo até 1863, onde o futebol moderno nasceu, porque aqui foram escritos os primeiros mandamentos do futebol. No dia 26 de outubro de 1863, a Associação de Futebol Inglesa escreveu o primeiro livro de regras do futebol. Quando eu falo de primeiras regras, eram as primeiras regras mesmo, irmão. Proibido pegar a bola com as mãos, baniram jogadas violentas, então assim, não existia falta. Se o cara tivesse com a bola no pé ali e você quisesse dar uma voadora no joelho dele, tava valendo. No Cuju pode, pai. O Cuju tá valendo. Não existia falta no vale jogo. Tudo. Se o Pelé já apanhou igual doido, havendo falta, imagina antes que nem existia falta. Em 66, o Pelé ele não conseguiu jogar, foi machucado porque quebraram ele, né? E até introduziram as regras do impedimento, ou tentaram. Nessa época o impedimento era bem esquisito. E aí começou a infestação. Com esse novo conjunto padrão de regras e o Império Britânico dominando o mundo, o jogo começou a se espalhar igual piolho em cabeça de criança. Com o jogo se popularizando dessa forma, era necessário que surgisse uma entidade que que profissionalizasse o Agora ele foi bem. futebol. Então, no dia 21 de maio de 1904, nasce a FIFA. Nessa época, alguns dos maiores clubes de futebol que conhecemos hoje foram criados, enquanto as ligas começaram a se formar e os clubes começaram a jogar uns contra os outros, mas ainda estava bem longe do que conhecemos hoje. Respeita o Yuri Alberto, por favor, moço. O Yuri Alberto, ele está deitando no Corinthians. Ele, Memphis e Garro. Respeita. Infelizmente, o povo daquela época não... Esse vídeo é de quando, esse vídeo? Um mês atrás. Ô, canalha, hein? O privilégio de conhecer canalha. O futebol do Yuri Alberto no auge. Ribamar. Respeita o Yuri Alberto, seu canalha. Canalha, eu vou te processar, seu canalha. Tá jogando muito o Yuri Alberto, velho. Tanto que contra o Cruzeiro, na quarta-feira, ele se machucou. Entrou o Thales Magno. Mano, o Corinthians fez assim, ó. Caiu, velho. Perdeu profundidade. Deixa like em homenagem a eles. Alguns anos depois, em 1930, a primeira Copa do Mundo. Em 1930, o futebol mudaria pra sempre. A primeira Copa do Mundo foi realizada. O futebol já era um fenômeno global, mas não por muito tempo, porque o futebol estava prestes a entrar na sua fase mais crítica desde que foi criado. Em 1939, um certo homem com um bigodinho começou uma besteirinha, uma tal de Segunda Guerra Mundial, e o futebol foi interrompido. Todas as competições foram pausadas, interrompidas, foram canceladas. A maioria dos jogadores foi convocado para o serviço militar e o futebol estava no seu período mais desolado
em décadas. Aí você vê a falta de profissionalismo, né, rapaziada? Quando eu tinha educação física, que chovia, pô, podia estar alagada a quadra, todo mundo pegava lá, ó, ia atrás do rodo, sugava a água da quadra, todo mundo ajudava a enxugar a quadra. Agora os jogadores de 1939, só porque tendo uma Segunda Guerra Mundial, exatamente, não quer jogar um futezinho com os cria? Amanhã tem um fute com a União Soviética, os caras não, vou não, tá tendo guerra. Tá de sacanagem, pô. Só porque tá caindo uma bomba, avião dando tiro de ponto .50, lançamento da Kalashnikov, a famosa AK-47, os caras não querem jogar o fute. Para, irmão. Criancice, pô. Olha as prioridades, pô. Criancice. Mas em 1945 essa brincadeira acabou e em 1955 nós tivemos um dos maiores marcos da história do futebol. 1955. Surgimento de Pelé. Em 1955, um jogador faria sua estreia pelo Brasil e mudaria tudo o que se conhecia sobre futebol. Aos 15 anos, Pelé fez a sua estreia pelo Santos. Naquela época não tinha lei de proteção a menor não, filho, menor de idade. 15 anos mesmo já tava estreando lá no Santos. Você acha que tinha menor aprendiz? Tinha o Capino aprendiz. O Pelé, se não fosse jogar, ia virar ele ia conhecer a nova casinha que tava pagando muito, a Enxada Bet. Aos 15 anos, Pelé fez a sua estreia pelo Santos. Apenas 2 anos depois, se tornou o jogador mais jovem da história a jogar em uma Copa do Mundo. Com 17 anos, Pelé se destacou marcando 2 gols na final. E o Pelé se tornou o mais jovem vencedor de uma Copa do Mundo e o recorde se mantém até hoje, né? Essa Copa do Mundo deu à luz a primeira grande estrela do futebol. Um jogador que não era apenas um jogador de futebol, mas um ícone cultural. Pelé conquistou mais 2 Copas do Mundo pelo Brasil, totalizando 3 Copas e alguns gols ao longo do caminho aí. Pouca coisa, só mais de 1000 gols aí, né? Só... Quase. E é 1000 gols sim, você pode falar, ai, fez gol contra o Pedreiro Futebol Clube. Foda-se. O Cristiano Ronaldo tá fazendo gol contra aqueles cansados dos caras da Arábia Saudita e todo mundo conta. O Messi fazendo gol contra aqueles cansados da Major League, todo mundo conta. Por que o Pelé não pode contar também? Ah, vai se fuder, velho. Quase nada. Porém, ao mesmo tempo que o Pelé estava criando um legado brasileiro, a Europa estava prestes a se consolidar aí como o berço do futebol, como a casa do futebol, com a criação simplesmente da Copa Europeia, que mais tarde se chamaria, o que é nos dias de hoje, a Champions League. 16 times de toda a Europa se reuniram para lutar pelo troféu. O Real Madrid ganhou a primeira edição da Copa, ganhou a segunda, aí depois ganharam a terceira também. Ganharam mais 15. Ganhou a quarta. Ganhou a quinta. Depois eles cansaram e deixaram o Benfica ganhar na temporada de 60/61. Mas o Real tinha o que pode ser considerado a primeira super equipe, com ícones do futebol como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, que consolidaram o Real Madrid como uma potência aí nos anos seguintes, juntamente com o Endrick, também, né? De Macedo também. Esquece de anotar o Endrick nos livros de história aí, mas ele já tava lá. E aí começaram a surgir os ícones do futebol. O futebol passou a ser conhecido por seus superstars, suas grandes estrelas, jogadores que transcendiam o esporte, como Bob Charlton, Eusébio, e os caras sempre esquecem de citar o Endrick. Mas em 1966, 2 jogadores de futebol estavam prestes a subir ao topo do mundo e mudar o cenário do futebol de maneira muito diferente. Visualiza isso aqui na sua cabeça, visualiza esse cenário. 1966, a Inglaterra acaba de vencer a Copa do Mundo. Cartão vermelho nem fazia parte do jogo ainda e uma estrela acabava de fazer a sua estreia pelo Manchester United. George Best. Esses caras revolucionaram o futebol pra época. Tinham um futebol encantador pros olhos do mundo e arrastavam multidões pros estádios, o que ajudou a tornar ainda mais o futebol como um produto que movimenta muita grana. Eusébio fazia parte de um time do Benfica que revolucionou o estilo de futebol jogado na Europa. Não era o futebol direto com lançamentos longos pra área que era conhecido na época. Eles jogaram um futebol atraente, com posições dinâmicas, passes de primeira e alta pressão, o que tornava a experiência de assistir muito melhor para os fãs, além de trazer melhores resultados em campo. Mas George Best, por outro lado, estava mais focado na outra vida. Ele gostava mais do que a fama podia proporcionar para ele. Vou contar essa história pra alguém. George Best era um talento puro, tinha futebol correndo nas veias, o cara driblava muito e gols que a Inglaterra nunca tinha visto antes, mas o cara preferia marcar fora de campo. Best era uma celebridade, todas as mulheres da Inglaterra queriam o homem, e ele também queria todas as mulheres. Festas, bebidas. Eu gastei muito dinheiro com bebida, mulheres e carro. O resto eu desperdicei.
Ai, ai, viveu, né? Viveu, né? Vidas, carro. Até que ele Viveu. deu uma entrevista famosíssima na época. George Best disse o seguinte: se você me desse a escolha de sair e vencer 4 homens, marcar um gol de 30 jardas contra o Liverpool ou ir pra cama com a Miss Mundo, teria sido uma escolha difícil. Felizmente, eu tive os dois. Acho que achamos o ídolo do Neymar, né? O Hendrick falou que o ídolo dele é Bob Shaw, todo mundo riu. Mas agora se o Neymar vir no entrevista... Caralho, mano. Esse bagulho do Hendrick pegou, né, mano? Quis pagar de intelectualizado e se fudeu, mano. Ai, meu ídolo é o Bob Shaw. Ai, meu ídolo é o Bob Shaw. Ai, como eu sou culto. Olha, gente. Eu sou culto, gente. Olha como eu sou. Ai, Bob Shaw. Ai, se fuder. Entrevista e falar, não, meu ídolo é o George Best. Não é pra rir, não. Considera que o cara tá seguindo o mandamento do cara. O cara preferia as verificadas da época, né, mano? Eusébio e Best aproveitaram o final dos anos 60 e 70 no topo do jogo e ambos se aposentaram em 1984, abrindo espaço para um novo ícone do futebol. Os anos 80 foram uma ótima época pro futebol, marcou um aumento significativo no futebol televisionado. Então as televisões começaram a ser mais acessíveis e se tornando mais popular, e como transmitiam jogos de futebol, o futebol foi se tornando cada vez mais popular também. Porque o futebol é sempre aristocrático, né? Sempre foi aristocracia. Então, é normal a gente ver esse tipo de... nos anos 80, quando falarem disso, falem da popularização, né? Porque como ficou mais acessível com as televisões, com as informações, com os jornais, o entretenimento começou a bombar mesmo. Aí o futebol cresceu pra caramba, né? Também. E aí começa a ascensão do futebol italiano. Com a vitória da Copa do Mundo de 1982 pra Itália e grande sucesso na Liga dos Campeões pelo Milan, Inter de Milão e Juventus, os olhos do mundo estavam na Itália. Porém, a parte mais notável desse crescimento do futebol italiano foi marcada pela chegada de um jogador. Em 5 de julho de 1984, o Napoli apresentou seu novo reforço para um estádio com 75 mil torcedores. Simplesmente era apresentado Diego Maradona. O argentino chegou no Napoli e transformou o clube de um time italiano de segunda linha, um time pequeno ali, que não disputava nada muito grande, em um vencedor de seu primeiro título de liga e depois o segundo. Maradona chega no Napoli. O Napoli era um time pequenininho, sem expressão até hoje, alguma. né? Ele foi o responsável pra era de ouro do Napoli em um tempo em que o futebol italiano era tão forte. Então o cara chegou na liga mais forte do mundo, pegou um time pequeno e transformou, deu 2 ligas pros caras. Tá vendo o que o Maradona fez? Ele não chegou numa liga que tava pequena e falou, não, eu vou pegar um time pequeno aqui e transformar. Não, ele pegou na liga mais forte do mundo na época, que tinha Juventus, Inter de Milão, Milan, ganhando Champions a rodo. Ele chegou e fez esses caras de chacota com um time Ele e o Careca, médio. né? Cê é louco. Lá do Careca também, né? No time do Napoli. Foi o Maradona e o Careca, que era do São Paulo. Eles deitaram, né? Mas foi aí que foi a derrocada, né? Quando ele foi pro Napoli, ele foi... Acho que quem levou ele pro Napoli foi a máfia, né? Acho que a única coisa que tinha dinheiro lá, né? E foi aonde ele começou a usar droga, né? Foi onde ele despirocou total, né? Que ele é daquelas pessoas que é muito adicta, né? Tem gente que usa e consegue parar, mas ele não. Ele usou droga até o final da vida dele. Tanto que ele lá loucaço na Argentina lá, o cara querendo operar ele com problema na cabeça, tudo fudido, morreu, velho. Qual disso? Embora ele tenha tido algumas controvérsias ao longo do caminho, mais notavelmente nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, o gol que destruiu a Inglaterra, o gol da mão de Deus, Maradona mandou a Inglaterra pra fora da Copa do Mundo com um momento claro de trapaça que não foi pego pelo árbitro, né? Hoje em dia com o VAR, se fosse com o VAR brasileiro, uns 10 minutinhos analisando, Mas a Inglaterra merece isso e tudo mais, né? A Inglaterra merece tudo isso e muito mais, né? Mas é que se fuder mesmo. eles iam considerar o seguinte: depois da análise do VAR, a interpretação foi toque sem intenção. O jogador não estende o comprimento do corpo. Gol legal. Maradona levantou o troféu pela Argentina, consolidando-se como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Na época, não existia bola de ouro para sul-americano, né, rapaziada? Não. Mas presume-se que se fosse nos dias atuais, o Maradona teria ganho de 4... Não, calma aí. Entre 4 e 5 bolas de ouro. Jogou pouco, né? O menino Maradona jogou pouco. Pode falar o que quiser, velho. O Messi passou o Maradona. O Messi, carreira do Messi, a vida do Messi, mano, assim, passou de braçada o Maradona. Ó, eu vou usar a Fórmula 1 como comparação. O Maradona, ele é o Norris e o Maradona é o Verstappen. Pra deixar bem claro, assim, a diferença.
Pra mim é isso. Pô, no início dos anos 90, o Maradona começou a desacelerar. Teve uma carreira marcada pelo abuso de substâncias tóxicas, né? Maradona gostava de um raio, mas não era esse raio do Real Madrid, não. Era outro tipo era de outro raio. de raio, Então, exatamente. o seu talento não o levou mais longe. Depois de testar positivo pra algumas substâncias, aí o Maradona foi banido do futebol por 15 meses e deixou o Napoli. Ele fez um retorno ao futebol alguns anos depois, mas a história se repetiu. Outro teste de substâncias e outra suspensão, até que ele eventualmente se aposentou no final dos anos 90, 1990. Aí tu falei, eu Bizarro. falei, ele não foi em 90, foi em 94 que ele se aposentou. Ele fez o gol nos Estados Unidos contra a Inglaterra, aí ele foi comemorar pra câmera, alucinadaço, velho. Parecia um bicho, aí foi fazer o teste e se fudeu. A transformação do futebol. Os anos 90 foram um período significativo na história do futebol. A regra do impedimento foi alterada para a maneira que conhecemos hoje e o Sir Alex Ferguson havia acabado de ser nomeado técnico do Manchester United, desencadeando uma dinastia de 26 anos. Johan Cruyff assumiu como técnico do Barcelona, implementando a sua filosofia, que teve um impacto muito grande no futebol. Acho que até podemos dizer que parecido com o que o Guardiola fez, mudou bastante como é jogado o futebol. A Copa Europeia foi rebatizada de Liga dos Campeões e, mais notavelmente, a Liga Inglesa foi transformada na Premier League. Essa mudança na estrutura da Premier League colocou foco nos direitos de TV e mais ênfase em gerar receita, né? Vamos focar em vender o futebol, os grandes times aqui da Premier League. Isso seria o início da grande quantidade de dinheiro entrando no futebol inglês. Essa década viu o Manchester United ascender a dominância na Inglaterra como o primeiro triplete no futebol inglês. O Real Madrid e o Barcelona disputaram a rivalidade de El Clássico, enquanto triplete no futebol inglês. O Real Madrid e o Barcelona disputaram a rivalidade de El Clássico, enquanto clubes italianos como a Juventus e o Milan continuaram a dominar a Europa. O futebol também viu a ascensão de novas estrelas, como o Ronaldo Fenômeno, é um tal do cara que usa o cascão aí, sabe? Você deve conhecer um tal de Ronaldo Fenômeno, que se transformaria no maior nome do futebol mundial aí na virada do milênio. Então, chegando aos anos 2000, o futebol continuou sua ascensão. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi começaram a dominar a cena, ambos transformando os limites do que era possível no esporte e rivalizando como os melhores da história. As redes sociais, o surgimento de plataformas de streaming e a popularidade global do futebol levaram a um novo tipo de acesso ao esporte e aos jogadores. Então, pô, imagina assim, tu acompanha os stories do cara que tu é fã. Isso não existia. Ah, não, o cara faz um gol aqui agora no Cuiabá, amanhã tem 170 edits do cara. Mano, hoje eu vi um edit com 300 mil likes do Caça-Rato e eu dei like, porque ele é brabo. Mas imagina o Caça-Rato de 1960. Não tinha edit dele, entendeu? O cara... É verdade. O Memphis fez um puta golaço contra o Cruzeiro, mano. E saiu de edit dele, velho. Não tá escrito, velho. Meio que foi apagado na história. Hoje em dia, não. Graças a Deus, temos edits do Flávio Caça-Rato. Isso criou um novo tipo de ícone global, mudando a maneira como o mundo via o futebol. Clubes como Manchester City e PSG foram impulsionados por investimentos externos. Então agora você tem o surgimento das SAFs, todo mundo injetando grana no futebol, transformando um minúsculo Manchester City em um time que acabou de ganhar uma Champions, que era impossível há alguns anos atrás. Dinheiro e comércio agora moldam o futebol de maneira que nunca vimos antes. E agora estamos aqui nos dias atuais. Real Madrid e Manchester City se degladiando aí ano após ano para ver quem ganha a Champions. Real Madrid enfiando dinheiro, bilhões aí, Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, o maior clube do mundo. Barcelona ainda com aquela rivalidade, conseguindo bater de frente com o Real Madrid algumas vezes, sempre disputando em protagonismo na La Liga. Yuri Alberto, o maior artilheiro da rua dele. Tite ganhando jogos de 0-0. Respeito o Yuri Alberto. Acabou de voar na Liberta, né? Seleção passando mal sem um adulto Ney. A gente arrancando o cabelo. É normal, é o futebol de hoje em dia. Respeito o Yuri Alberto, seu canalha. Volta Cuju, eu quero que o Cuju volte. Eu não aguento mais futebol esse caçar ano. Ele falando mal do Yuri Alberto. Rapaz, nada que eu tô torcendo tá dando certo. A FIFA buscando expandir ainda mais o jogo. E agora vemos um crescimento do futebol feminino em uma velocidade considerável, mano. Então agora a gente tem um nascimento aí mesmo que o futebol feminino tá... Sabe por que ninguém liga pro futebol feminino? Sabe por quê? São várias coisas. Primeiro é a falta de competitividade. Tá ligado? Tem a diferença do masculino e do feminino. Outra coisa, eles querem impor o futebol feminino e na verdade tinha que ser uma coisa mais de entretenimento. Se fosse mais de entretenimento, o povo aceitaria bem mais do que já aceita, entendeu? Eles querem forçar a todo mundo a gostar de futebol feminino, tá ligado? Se você não gostar, você é cansado, você é escroto. Tem lógica isso, tá ligado? Não tem lógica. Aí eles ficam forçando
Ah, se eu chegar e falar assim, ó, eu não gosto de futebol feminino, sou escroto, entendeu? Sou escroto. Se eu falar que se eu não gostar de qualquer coisa feminina, eu sou considerado um machista, opressor, fascista, taxista, tá ligado? E não é bem assim que funciona. É por isso que quando tem alguma coisa sobre futebol feminino, tem sempre zoeira. Porque os caras, eles sabem que eles... Os caras vão encher o saco também, né? Tipo assim, a mina faz a postagem, ninguém liga, tal. Aí, tipo, pô... Cada um fica na sua, fica tudo certo, né? Mas aí, o futebol feminino, o problema dele é a politicagem. Esse cara que fica botando identitarismo e politicagem nessas merda, aí, meu, aí é foda, né? Ninguém gosta. Agora, vivendo ali os primeiros anos que a gente viu, acabou de citar aí no começo do futebol masculino, né? O futebol mudou, mas o amor e a paixão pelo jogo permanecem intactos. E é isso, rapaziada. Isso é apenas um resumo bem rápido de como o futebol chegou até aqui. Se você assistiu até aqui, meu parceiro, comenta a sugestão de vídeo aí, rapaziada. Esse vídeo foi uma sugestão do nosso querido Davi, tá aparecendo aqui na tela. Então se você quer aparecer no próximo vídeo, comenta aí uma sugestão de vídeo. Rapaz, se assistiu até aqui, não se inscreve no canal. Você quer me lascar? Se inscreve no canal, meu amigão. Não custa de graça. Deixa o like nesse vídeo e te espero no próximo vídeo em breve. Valeu, até a próxima. Falou. Fui! Tá acelerado. Mas pra mim o que mudou o futebol foi a Champions. O que mudou o futebol pra sempre foi a Champions. Tudo hoje no futebol é considerado em volta da Champions. Pode falar o que quiser, velho. Tanto que vai ter o Mundial de Clubes agora em 2025. Os caras, eles estão um pouco se fodendo assim, tá ligado? Tô um pouco se fodendo, que o Mundial de Clubes agora é de 4 em 4 anos. Aí vai ter 2025, aí vai ter 26, 28, aí vai ter... Não, vai ser 29, né? De 4 em 4 anos, né? Vai ser 29 e assim vai, tá ligado? Mas ele deu, vai, foi um bom resumo. Foi um bom resumo. Eu gostei.